Porque ninguém nega, né, a interferência e o papel do ex-presidente Bolsonaro nessas eleições, o seu poder em relação à direita. Isso é indiscutível, de fato, o grande líder ainda da direita. O que fica, né, nessa história, a gente já falou aqui, não é a primeira vez, né? Se apoia Tarcísio de Freitas, e no caso Tarcísio de Freitas vence essas eleições, dificilmente ele não vai tentar uma reeleição futura e isso abafaria toda essa questão que envolve a família Bolsonaro. A escolha de Flávio Bolsonaro é legítima, como o Mota colocou, aliás, ele vai ter o apoio do pai dele, então claro que ela é legítima, mas nessa largada, Kriegner, faltou essa firmeza. Vai ser ele, pronto, acabou, da mesma forma que o presidente Lula disse o seguinte: eu vou concorrer à reeleição. É questionado com a sua idade e tudo mais, mas já garantiu que vai ser. Essa falta de firmeza também na largada abre todo esse espaço, mas o Mota também colocou, evidentemente tem fogo amigo, tem toda a especulação, tem muita gente que não quer isso também. Eu acho que tem um ponto aí, Matos, se a gente puder recapitular um pouquinho na história, que a gente precisa considerar. O anúncio da candidatura, né, do Flávio Bolsonaro e da bênção do Jair Bolsonaro sobre o Flávio para ser o candidato em nome dele, veio quando o pai estava na cadeia, né, feito através de uma intermediação do Valdemar da Costa Neto. Então, ficou ali uma questão que realmente não foi feito da melhor das maneiras, né? Como o Mota coloca, aquela campanha de primeiro mundo, aquela coisa bem produzida, porque ele perdeu completamente o seu direito até mesmo de se expressar. Então, um político, ex-parlamentar, ex-presidente da República, que perdeu a capacidade de se comunicar com os seus apoiadores e também com qualquer outra pessoa, né? Acho que esse é um ponto. O segundo, para a gente considerar também, é justamente a questão de que, uma vez feito esse anúncio, o Flávio Bolsonaro fez aquela coisa: olha, se for aprovado a anistia, eu tiro a minha campanha, né, de campo. E isso era óbvio, na verdade, as pessoas entenderam isso como uma oferta de moeda de troca. Então a campanha vem como uma moeda de troca, só que, na verdade, o que ele estava fazendo era uma pura constatação. É óbvio que se Bolsonaro fosse 100% anistiado e tivesse os seus direitos políticos restaurados, então ele seria o candidato e não mais Flávio. Essa fala serve para o Tarcísio, serve para todos os outros postulantes, até os governadores. Uma vez Bolsonaro apto para concorrer, é óbvio que ele estaria concorrendo e não esses que estavam disputando pela sua indicação. Então, mas essa fala ficou muito caracterizada como se fosse uma oferta que Flávio estivesse fazendo, do tipo: aprova a anistia que eu saio, então eu não saí de vez, estou saindo. Isso tudo dá essa impressão de que foi uma campanha que estava testando as águas, mas desde o início, quando saiu a oficialização, a minha impressão isso aqui não é para testar as águas, não. Ele vai até o final e Bolsonaro é intencional quando fez isso. Ainda tem desdobramentos a acontecerem, como eu falei, nós não vimos ninguém do barco que se diz de direita pular para fora do barco ainda oficialmente, né? Aqueles que já tinham anunciado candidatura mantiveram as candidaturas e os outros estão a definir. Mas nós vamos ter novidades quanto mais próximo nós chegamos aí da definição e das convenções partidárias. Outros nomes podem surgir. Tivemos um pequeno abalo aqui na relação de PP e governador Tarcísio no estado de São Paulo, que era invisível antes e agora houve esse pequeno cisma que, na minha opinião, não vai ser um grande racha, só um pequeno ponto ali na escala Richter da política. Outros podem acontecer também. Então, Flávio vem para ficar e essas pequenas coisinhas azedaram um pouco o começo, mas ainda tem tempo de recuperar.